Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde a todos e todas que vão assistir esse vídeo no YouTube. Vamos, então, iniciar fazendo a nossa prece. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, de novos conhecimentos, mas principalmente pela oportunidade de transformação moral. Que possamos transformar esses conhecimentos em ação em nossas vidas. Rogamos a Deus permissão para que os espíritos do bem possam estar conosco, nos intuindo, e que o nosso companheiro Leon Denis possa também nos orientar no bom entendimento das leituras desta tarde. Agradecemos desde já a esse espírito amigo que deixou essa obra grandiosa para que possamos caminhar um pouco mais em busca do conhecimento. Rogamos a Maria, nossa Mãe Santíssima, que possa envolver nosso planeta Terra com o seu manto de luz, em especial o nosso Brasil, para que possamos cada vez mais nos melhorarmos, buscarmos a paz, a harmonia e também buscarmos fazer o bem para essa nossa terra querida também. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, e que os nossos lares, tanto os nossos agora, que estamos aqui ao vivo, nesse estudo, quanto aqueles que estarão conosco posteriormente nas gravações, possam se transformar num ponto de luz de trabalho no bem para a espiritualidade amiga. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro O Porquê da Vida. Não só a leitura, como os comentários também, como a gente tem feito, né? Para quem está chegando hoje aqui no nosso grupo, que estiver assistindo essa gravação, nós já temos no podcast Leon Denis o livro Giovana, todo lido e comentado, e nós estamos hoje caminhando para o capítulo, deixa eu só abrir aqui, na verdade ele não tem nem nome, capítulo, né, mas não tem número, melhor dizendo, Correspondência Inédita de Lavater. Eu não sei se o sobrenome fala assim mesmo, porque ele é suíço. Então, assim, a gente vai conhecer hoje um pouquinho da história dessa figura, né, importante aí, e a gente vai ler também as cartas que ele escreveu. Ele escreveu algumas cartas falando sobre a vida após a morte, e aí a gente vai conversando aqui a respeito, né? E talvez a gente consiga entrar na leitura da primeira carta também. A gente não vai ficar muito preso a ler uma carta por semana, porque às vezes algumas vão ter informações que a gente precisa parar um pouquinho para refletir mais sobre elas. Então, nós vamos lendo, a gente vai lendo aqui as cartas, e à medida que a gente for comentando, a gente vai caminhando. Então, vamos começar hoje com trazendo um pouquinho da biografia desse autor, né, que escreveu essas cartas. A primeira coisa é só para a gente entender, né, ele escreveu essas cartas para a Imperatriz Maria da Rússia, e ele escreveu justamente para trazer para ela um pouco de clareza sobre as dimensões espirituais e o que ele tinha de percepção a respeito disso. Eu vou ler o preâmbulo aqui, mas eu vou trazer mais um pouquinho também, se o Ricardo tiver alguma coisa que ele queira acrescentar, a gente vai comentando aqui. O preâmbulo é bem pequenininho, é uma folha, 2 páginas. Então,
chama-se Correspondência Inédita de Lavater. No Castelo Grão-Ducal de Pavlovsk, situado a 24 milhas de Petersburgo, onde o imperador Paulo da Rússia passou os anos mais felizes de sua vida e que se tornou depois a residência favorita da imperatriz Maria, sua augusta viúva, verdadeira benfeitora da humanidade que sofre, acha-se uma seleta biblioteca fundada por esses imperantes, na qual, entre muitos tesouros científicos e literários, encontra-se também um maço de cartas autógrafas de Lavater, que ficaram desconhecidas dos biógrafos do célebre fisiognonista. Eu vou ler o nome dele como está aqui, tá? Eu volto a dizer que eu não sei se a pronúncia é essa mesmo. Então, está escrito Lavater, tem um acento aqui na segunda vogal. Então, eu vou pronunciar dessa forma aportuguesada. Essas cartas são datadas de 1798 e procedentes de Zurique. 16 anos antes, em Zurique e em Schaffhaus, Lavater teve a ocasião de ser apresentado ao conde e à condessa do Norte. É este o título sob o qual o grão-duque da Rússia e sua esposa viajavam então pela Europa. E de 1796 a 1800, ele dirigiu à imperatriz Maria algumas cartas sobre os traços fisionômicos e, bem assim, algumas outras sobre o futuro reservado à alma depois da morte. Nessas cartas, Lavater estabelece que a alma, depois de deixar o corpo, pode inspirar ideias a qualquer pessoa que esteja apta para receber-lhe a luz e assim fazer-se comunicar por escrito a algum amigo que houvesse deixado na terra, a fim de lhe dar suas instruções. Essas cartas inéditas de Lavater foram descobertas após uma revisão que o Dr. Minzloff, diretor da Biblioteca Imperial de Petersburgo, ali fez. Com a autorização do proprietário atual do castelo de Pavlovsk, Sua Alteza Imperial, o Grão-Duque Constantino, e sob os auspícios do Barão de Korff, atualmente conselheiro do Império e antigo diretor-chefe da biblioteca desse castelo, que lhe deve os seus mais notáveis melhoramentos. Essas cartas foram de 1858, publicadas em Petersburgo sob o título Cartas de João Gaspar Lavater à Imperatriz Maria Feodorovna, esposa do imperador Paulo I da Rússia. Esta obra foi editada à custa da Biblioteca Imperial e oferecida em homenagem à Universidade de Iena, por ocasião do 3º centenário da sua fundação. A correspondência oferece um duplo interesse por causa da alta posição das personagens às quais foi dirigida e pela especialidade do assunto. As ideias expressas por Lavater sobre o estado da alma depois da morte aproximam-se muito das que foram emitidas pelos teósofos do seu tempo, seita que era abraçada por grande número de homens esclarecidos. Sua concordância com a doutrina espírita moderna é um fato digno de nota. Essas cartas provam que a crença nas relações entre o mundo material e o mundo espiritual germinava na Europa desde o fim do século XVIII, e que não somente este célebre filósofo alemão estava convencido dessas relações, mas também os próprios termos da sua correspondência não permitem duvidar que tais ideias fossem partilhadas
pelo imperador e pela imperatriz, pois, expondo-as, Lavater não fazia mais do que atender ao desejo que eles haviam manifestado. Seja qual for a opinião que se forme sobre essa correspondência, ela não deixa de ser muito interessante, mesmo somente do ponto de vista histórico. As cartas vão simultaneamente acompanhadas de notas, inseridas por nós, como exemplificação complementar às ideias nelas emitidas, e que, aliás, estão em concordância com a doutrina espírita que apareceu ou foi compilada muito depois da época. Só uma coisa que eu esqueci de dizer é que esse livro, O Porquê da Vida, ele é um livro bem pequenininho, né? Então, são aí 45 páginas. E aí, quando eles foram editar esse livro, eles decidiram incluir essas cartas. Essas cartas não fazem parte da obra escrita por Leon Denis, né? Então, só para ficar claro isso que eu esqueci de falar no início. Elas foram incluídas no livro a posteriori, né? Depois que ele escreveu. E quando eles falam aqui, olha, as cartas foram inseridas por nós, as cartas não, as notas, né, que estão acompanhadas aí, foram inseridas por nós, nota, parece que é nota do tradutor. Então, assim, parece que é depois, né, que essas notas foram incluídas também nessa obra. E só para deixar, assim, bem, né, bem tranquilo aí para todo mundo, nós terminamos, então, a leitura e os comentários do livro Porquê da Vida. Vamos dar continuidade lendo as cartas que estão incluídas nesse livro, e depois a gente vai ler um último capítulo, que não é o último do livro, mas é o último que a gente vai ler, que é a Reencarnação e a Igreja Católica, porque o último é o livro Giovana, que a gente já fez o estudo dele, tá no nosso podcast já. E depois dessa falação toda, vamos então aos comentários aqui do preâmbulo, né? Não sei se o Ricardo quer começar falando alguma coisa, que eu já falei bastante aqui, só para descansar um pouquinho a voz também. Interessante, Rosimar, que é inimaginável a quantidade de pessoas que naquela época, isso aí foi no final do século XVIII, que já pensavam, e já a teoria da vida após a morte, né? Eles já pensavam nisso. Ele comenta aí, e esse livro, essas cartas, elas são de 1798, por aí, quer dizer, o Livro dos Espíritos ele foi lançado em 1857. Então, naquela época, como já se pensava nessa questão da vida após a morte, né, da existência da alma. Isso não era coisa que iniciou com o Espiritismo, né? A gente sabe que isso vem da época de Jesus, que mostra para a gente tudo, né? Antes, né, na época de Moisés também, a questão da comunicação com o mundo maior. Então eu achei muito interessante essa descoberta dessas cartas, né? Porque são provas escritas, não são são provas que estão ali, que foram achadas, essas cartas nessa biblioteca desses imperadores lá alemãos, né? Achei isso muito interessante. Eu vou trazer aqui só uma pincelada sobre quem é essa personagem, né? Quem é esse filósofo que escreveu essas cartas. E o interessante é que a gente acha assim, né? Eu acho que tem coisas que nós
espíritas, a gente precisa ainda voltar e aprender muito com Kardec, né? Porque às vezes a gente quer criar uma barreira como se fosse algo que eu preciso trazer uma novidade. E aí a gente acaba se perdendo nisso, porque a gente impede que outras, igual você disse, outros fatos que já estão aí também contribuam para corroborar com a ideia de que só existe vida, não existe morte permanente. Existe a morte do corpo físico, mas a vida continua. E Kardec é tão magnífico nisso que ele publicou essas cartas na Revista Espírita. Ele poderia falar, não, vamos deixar isso para lá, né? Vai atrapalhar a nossa doutrina espírita, mas ele é fantástico. Então, a gente ainda tem muita coisa para aprender com Kardec no movimento espírita, inclusive com relação às nossas próprias vaidades, né? Tem tanta gente querendo inventar a roda de novo, né? Descobrir o fogo, e a gente fala isso de vez em quando, olha, primeiro a gente tem que entender Kardec, depois a gente pode ir para outros campos, né? Enquanto a gente não entender ele, a gente vai ficar bem vaidoso ainda, né? Então, eu vou começar pela Revista Espírita, que eu acho que vai complementar isso que eu estou falando, depois eu trago um pouquinho de quem que é também Lavater. Então, a Revista Espírita de 1868, no mês de março, abril e maio, ele publicou cartas, né? Então, o título é exatamente esse, Correspondência Inédita de Lavater com a Imperatriz Maria da Rússia. Vou ler só um trechinho e depois eu falo da biografia dele. Os espíritas são numerosos em São Petersburgo e contam entre si homens sérios e esclarecidos que compreendem o objetivo e o elevado alcance humanitário da doutrina. Um deles, que não tínhamos a honra de conhecer, houve por bem nos dirigir um documento tanto mais precioso para a história do Espiritismo, quanto era desconhecido e toca nas mais altas regiões sociais. Eis o que diz o nosso honrado correspondente na carta que nos enviou. Então, isso aqui é disso aqui que eu estou falando, olha. Um amigo que ele não conhece enviou uma correspondência para ele e ele fala assim, houve por bem nos dirigir um documento tanto mais precioso para a história do Espiritismo. Olha que coisa bacana, né? Ele fala assim, olha, o Espiritismo, ele não começou comigo e ele não vai terminar comigo. O Espiritismo é muito mais do que a minha própria história, né? Então, assim, eu queria trazer isso para iniciar, porque Kardec é fantástico, né? Ele é fantástico quando ele traz para a gente a consciência que nós devemos ter que o Espiritismo não começou com a publicação do Livro dos Espíritos e não terminou com a última obra lançada por ele. Então, assim, é bom que a gente aprenda isso, né? E aí ele vai trazer um pouquinho da correspondência. A Biblioteca Imperial de São Petersburgo publicou em 1858, num pequeno número de exemplares, uma coletânea de cartas inéditas do célebre fisionomista Lavater. Eu estou falando assim, mas está errado, tá, gente? Não tem nada desse R puxado no final, não. Essas cartas, até então desconhecidas na Alemanha, foram dirigidas à Imperatriz Maria da Rússia, esposa de Paulo I e avó do imperador reinante. A leitura dessas cartas me impressionou pelas ideias filosóficas eminentemente espíritas que encerram sobre as relações que existem entre o mundo visível e o mundo invisível, a mediunidade intuitiva e a influência dos fluidos que a produzem.
premindo que estas cartas, provavelmente desconhecidas na França, poderiam interessar aos espíritas esclarecidos desse país, mostrando-lhes que suas convicções íntimas eram partilhadas pelo eminente filósofo suíço e por duas cabeças coroadas. Toma a liberdade, Senhor, de vos remeter anexa a tradução quase literal dessas cartas, que talvez julgueis oportuno inserir em vossa sábia e tão interessante publicação mensal. Aproveito a ocasião, Senhor, para vos exprimir os sentimentos de minha profunda e perfeita estima, partilhada pelos espíritas sinceros de todos os países que sabem dignamente apreciar os serviços eminentes que o vosso zelo infatigável prestou ao desenvolvimento científico e à propagação da sublime e tão consoladora doutrina espírita. Esta terceira revelação terá por consequência a regeneração, o progresso moral e a consolidação da fé na pobre humanidade, infelizmente extraviada e que flutua entre a dúvida e a indiferença em matéria de religião e de moral. Interessante, né? Uma correspondência de 1868 na Revista Espírita, que está tão atual, né? Até hoje, infelizmente, a gente tem uma humanidade extraviada, que flutua entre a dúvida e a indiferença no que diz respeito à religião e à moral, né? Muito atual essa correspondência. Então, assim, quem quiser, leia a Revista Espírita, é a revista de 1868, ela pode ser baixada no site da FEB. É só digitar Revista Espírita. Se quiser um ano específico, digita um ano. Se não quiser, eles têm todas as publicações e eles disponibilizam gratuitamente. É só baixar no computador e ir lendo aos poucos, né? É muito interessante. Então, eu trouxe esse iniciozinho já para a gente trazer essa questão, né? É uma publicação importante, porque vai dizer exatamente dessa comunhão de pensamentos que sempre existiu em torno das questões espirituais. E realmente, isso vem lá dos mais antigos, né, da civilização. Então, desde as religiões do Oriente, que são as mais antigas, a gente sabe que elas corroboram a ideia da reencarnação, né? Mas só que de tempos em tempos é como se a gente tivesse que comprovar isso de alguma forma, e vem à tona de novo a dúvida, né, sobre essa questão. A gente tem que relembrar, né, esses pensamentos, ativá-los outra vez, mostrar que isso já é antigo, isso não é da agora. Kardec veio aprimorar esse conhecimento, quer dizer, veio facilitar o nosso conhecimento, e quem quer agora tem a obra de Kardec aí. Quem quer saber direitinho, conhecer. Antigamente ficava só os pensamentos, divagando. Agora já tem tudo ali. Quem quiser, está na mão. Então, facilitou bastante. É verdade. E eu vou trazer aqui também um pequeno texto que também está, eu acho que é na FEB ou é na União Espírita. Agora eu estou em dúvida aqui, mas até o final aqui eu lembro aonde que eu peguei, porque esse eu esqueci de copiar a referência dele, mas até o final eu vou lembrar aqui. Não vou ler tudo, que é grande o texto, mas eu vou trazer uns trechinhos aqui, só para a gente se situar. Então, o nome dele é João Gaspar Lavater. Foi um filósofo, poeta e teólogo suíço, nascido na cidade de Zurique, no século XVIII. Foi muito amigo do imperador Paulo I
da Rússia, e especialmente da esposa dele, a Imperatriz Maria. Em 1796, ele escreveu à Imperatriz 6 cartas, abordando o tema da comunicabilidade dos espíritos e reencarnação. Esta correspondência foi encontrada na biblioteca do Castelo de São Petersburgo e posteriormente levada ao conhecimento público. Aí eu vou soltar esse trechinho aqui, que ele fala da publicação no livro Porquê da Vida, né? Isso a gente já explicou. Só colocando aqui, Rosimar, uma observação aqui, que eu falei alemão, mas é russo, tá? O imperador, os imperadores da Rússia. Eu falei alemão, me equivoquei. Tá, joia. Como... Aí, a gente já sabe, né, que essas cartas foram incluídas aqui no livro Porquê da Vida. Vou ler aqui o trecho, que eu acho que fica mais claro do que eu ficar tentando explicar. Ao ler o livro Porquê da Vida, de autoria do filósofo espírita Leon Denis, editado pela FEB, um amigo tomou conhecimento da correspondência e perguntou-me: como pode Lavater falar de comunicabilidade dos espíritos e reencarnação em 1796, se o espiritismo só surgiu em 1857, com Allan Kardec, publicando o Livro dos Espíritos? Em resposta ao meu amigo, devo dizer que o espiritismo não inventou a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. Estas teorias sempre estiveram no conhecimento humano. Os egípcios, os gregos, os chineses, os indianos sempre ensinaram esses conceitos. Quando o espiritismo surgiu como doutrina codificada, a comunicação dos espíritos e a lei da reencarnação já eram no conhecimento da humanidade. Então se pergunta, o que fez o espiritismo? A doutrina espírita, pelos estudos de Kardec, ampliou o conhecimento, acrescentando informações que foram obtidas pelas pesquisas de Kardec nos fenômenos mediúnicos, presenciados e cientificamente provocados por ele. E os espíritos disseram que a comunicabilidade e a reencarnação são leis divinas. E aí um texto, né, que ele vai aqui explicando um pouco como tudo isso se deu. Eu peguei num site, eu estou olhando aqui, se chama samp.net.br, e aí é só digitar cartas de Lavater e vai aparecer esse site, né? Mas por que eu trouxe isso? Porque conta um pouquinho quem que é esse filósofo, né? Quem é essa personagem que escreveu essas cartas, né? E na Revista Espírita traz um pouco mais também sobre quem ele era, né? Porque ele era um médium em excelência. Ele tinha uma mediunidade ostensiva. E muito do que ele escreveu tinha a ver, né, com essa mediunidade que ele tinha. Então, eu vou ler o trechinho que está na Revista Espírita. Essas cartas, em número de 6, apresentam mais alto interesse por provarem positivamente que as ideias espíritas, e notadamente a possibilidade das relações entre o mundo espiritual e o mundo material, já germinavam na Europa há bem 70 anos. E que não só o cérebro fisionomista tinha convicção dessas relações, mas ele próprio era o que no espiritismo se chama de médium intuitivo, isto é, um homem que recebia por intuição as ideias dos espíritos e transcrevia suas comunicações. As cartas de um amigo morto que Lavater juntara às suas são eminentemente espíritas. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa dele aqui. Eu não marquei porque eu achei que ia ficar muito didático, né? Mas acaba que fica mesmo, porque quando a gente traz esses fatos históricos, né, a gente precisa contextualizar também, senão fica muito perdido, né? Basicamente era isso que eu queria trazer. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Ricardo, mas só reforçando, né?
As cartas foram enviadas em 1796, então, final do século XVIII, né? E ele tentava explicar, através dessas cartas, o que se dava após a morte, né? Para esse casal que estava interessado, e eles eram pessoas influentes naquele ambiente ali, que era, né, ele até hoje é um ambiente hostil a determinadas crenças, né? Então, assim, e ele teve esse papel importante, né? Importante no sentido de corroborar as ideias que Kardec estava trazendo. E de trazer para a gente, né, essa certeza de que Kardec não era vaidoso, né? Ele não tinha para ele a pretensão de fundar nem de criar nada. Ele só queria que os conhecimentos em torno da vida e da morte fossem claros, ficassem para nós de uma forma mais possível de ser entendida, né? Sem aqueles conceitos paroquiais que existiam, que só um grupo podia entender isso, só um grupo podia ler determinadas coisas. Então, ele abre, ele amplia, né? Quando a gente fala aqui, mas o que o Espiritismo trouxe? Parece que é pouca coisa, não. O Espiritismo, o Kardec, através da codificação, ele traz para quem quiser o conhecimento do mundo espiritual, diferente do que vinha acontecendo, que era para os eleitos, para os escolhidos, era para um grupo seleto, né? Então, ele fala assim, olha, você tem vontade de conhecer sobre isso? Leia as obras da codificação, que você vai entender tudo, sobre vida, sobre morte, sobre lei de causa e efeito. E a gente tem que ver também, Rosimar, que independente da situação social da pessoa, né? Por exemplo, o Lavater ele estava se correspondendo com os imperadores da Rússia. Naquela época, naquela data, eram os reis, igual, né? Estavam no comando do governo de uma nação daquele tamanho, daquela imensidão, que a gente sabe que ela é muito importante aí no mundo. E que a gente vai ter aqueles que contradizem tudo, tanto na mais simples camada da sociedade, como na mais alta sociedade, que é a questão do espiritismo. Que tem os incrédulos, que tem aqueles que vão contra só porque vão contra, não tem explicação para ir contra, ele quer colocar alguma coisa, o que nós vamos mais para frente, quando a gente for ler a questão da reencarnação e a metapsicose na Igreja Católica. Né? Então, é interessante a gente ver que tem os contraditores, aqueles que são contra, aqueles que querem provar e acabam provando para eles mesmos a questão da doutrina espírita. Eu vou iniciar aqui a leitura da primeira carta, então. Essa parte inicial, ela é meio, não sei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu adoro história, eu adoro buscar os fundamentos, então, para mim, é gostoso fazer isso, mas para algumas pessoas é mais monótono, né? Mas então agora a gente vai entrar na parte que eu acho que todo mundo gosta, né? Que é o conhecimento em torno dos fenômenos e dos conceitos que ele vai trazer. Então, a primeira carta. Rosimar, você vai ler a carta toda ou você vai ler e a gente vai comentando? Como é que você vai fazer? Porque aí seria bom ler ela toda, depois a gente fala alguma coisa. O que você acha? Ela é bem grande, né? Eu acho que para ler ela toda vai ficar cansativo. E depois, para a gente voltar para explicar, a gente vai ter que ler de novo os trechos. E talvez hoje não dê tempo de fazer Então, tá bom. o estudo dela todo, porque a gente já está no avançado da hora. Então, eu acho
Mas semana que vem, se você quiser, a gente pode ler a carta toda também. Não tem problema. Não, eu só achei que... Mas não tem problema, pode ser dessa forma que você falou aí. Então, primeira carta, sobre o estado da alma depois da morte. Ideias gerais. Muito veneranda Maria da Rússia. Dignai-vos permitir-me a liberdade de não vos dar o título de majestade, que vos é devido pelo mundo, mas que não se harmoniza com a santidade do assunto sobre o qual desejastes ouvir-me, a fim de eu poder escrever-vos com franqueza e sinceridade. Desejais conhecer algumas das minhas ideias sobre o estado das almas depois da morte. Apesar do pouco que é dado ao mais douto conhecer de tal assunto, apesar de nenhum dos que têm partido para essa região ignota ter jamais voltado, o homem pensador, o discípulo daquele que desceu até nós pode, entretanto, dizer quanto é necessário para termos coragem, tranquilidade e podermos refletir. Então, aqui tem uma nota do tradutor, né? Quando fala assim, olha, nenhum dos que tem partido dessa região, aí ele vai trazer uma nota. Os espíritos nos ensinam que essa região de onde viemos e para a qual voltamos é o mundo espiritual, ou o espaço. Ele é apenas desconhecido para os seres encarnados. Quando o nosso corpo repousa, o nosso espírito vai livrar-se nesse mundo e, ao acordarmos, resta-nos daí quase sempre uma vaga lembrança que denominamos sonhos. Então, ele vai trazendo essas explicações, né, essas notas de rodapé, só para dizer de algumas questões que, na época, elas não eram tão conhecidas. Vou fazer só um comentário rápido aqui. Quando ele vai escrevendo aqui, né, sobre que ele fala assim, olha, ignota ter jamais voltado, peraí, deixa eu ler tudo aqui, senão vai ficar ruim. Quando ele diz aqui, né, apesar de nenhum dos que têm partido para essa região, ignota, ter jamais voltado, eu queria chamar a atenção para isso aqui, porque olha só, em 1796 ele já traz essa ideia. Olha, nunca ninguém voltou para dizer que tem vida lá, né? 1796, depois de Cristo. E essa ideia de que nunca ninguém voltou, ela é uma ideia antiga. E às vezes é uma ideia que o próprio materialista traz. E que não é de se espantar. O que é de se espantar é um espiritualista ou até um cristão usar essa frase, que eu já vi muitos usando. Nunca ninguém voltou para falar que tem vida lá, né? Mas, na dúvida. E aí, como assim, cristão falar que nunca ninguém voltou, né? Jesus voltou para dizer só tem vida. E a gente dizer uma coisa dessa é o cuidado que a gente precisa ter, e eu queria chamar a atenção para isso aqui, que a gente muitas vezes fica repetindo frases prontas, e frases lá da antiguidade, de outros tempos, e que a gente não sabe nem por que a pessoa dizia aquilo, e a gente não constrói nosso próprio conhecimento. Então, eu só queria chamar a atenção para isso, né? Que tem ideias que são muito antigas, que não cabem mais a gente ficar recitando elas e repetindo, como se a gente fosse, assim, papagaios de repetição. Porque a gente já tem conhecimento de muita coisa, né? Rosmar, a gente, mais para frente, nas próximas cartas, a gente vai ver também o próprio Jesus falando, né? Dessa reencarnação, dessa vida.
É interessante aqui que eu vi é que a Veneranda Maria da Rússia, o assunto era corriqueiro entre eles, porque ela que perguntou para ele, ele vem responder. Essa carta ele está respondendo, a gente vê isso aqui no início, né? Então o assunto ali né, da situação da alma após a morte, né, do homem após a morte, já era calibrado entre eles ali. Interessante. E eu vou abrir um parênteses aqui, né? Que é uma questão assim, o quanto que é importante os registros, né? A carta, ela é uma coisa da minha geração, do final da minha geração, do final, do início, vamos dizer assim, né? A minha geração pegou o finalzinho de corresponder por carta, né? Então, eu mandei carta para amigos meus, e era legal que a gente se correspondia, né? Mas, assim, por pouco tempo, porque logo depois esse hábito foi substituído por várias outras coisas, e hoje a gente tem a internet, as redes sociais, mas o quanto que é importante a gente ter os registros, porque se ele tivesse só conversado com ela nos encontros que eles tinham, isso não ia ficar registrado. Então, o quanto que os instrumentos da época, eles têm que ser bem usados, né? A gente precisa usar melhor a tecnologia hoje, por exemplo, senão a gente vai ter muita coisa e essas coisas vão ficar perdidas aí nesse mundo, nesse universo imenso que é a rede social, né? Então, até em benefício do próprio espiritismo, é bom que a gente aprenda a lidar com esse recurso da tecnologia, para que os registros fiquem também armazenados. Lá no futuro, as pessoas possam buscar esses registros até para, né, se instrumentalizarem também. Que pena não terem achado também as cartas que ele recebeu, né? Que acharam só as cartas que ele escreveu. Então, vamos continuar aqui. Desta vez, limitar-me-ei a ideias gerais. Penso que deve existir grande diferença entre o estado, a maneira de sentir e de pensar de uma alma separada do seu corpo material e o estado em que se achava quando a ele ligada. Essa diferença deve ser tal, pelo menos, qual a que existe entre uma criança recém-nascida e o feto ainda no seio materno. Aí tem uma outra nota aqui. Essa diferença de estado existe também durante o sono, e assim pode-se dizer que morremos todas as noites. Neste estado, como no sonambulismo, o espírito conserva-se preso ao corpo por um laço fluídico, mas isso não impede o espírito de transportar-se às regiões acessíveis ao seu grau de adiantamento. A separação entre o espírito e o corpo torna-se efetiva somente depois da morte deste. Nesse trechinho aqui, eu fiquei pensando, né, que na época que ele escreveu essa carta, né, justificava essa fala dele, né, falando assim, penso que deve existir uma grande diferença de estado, a maneira de sentir e de pensar da alma separada do corpo, e ele vai narrando, né, essa diferença ela deve ser tal, pelo menos, qual que existe entre uma criança recém-nascida e o feto ainda no seio materno. Na época, isso justificava, né, essa diferença tão grande, né, não sei se o que eu estou entendendo aqui é isso mesmo, né, se você tiver entendido outra coisa, você pode trazer também, Ricardo. Hoje, eu não sei se a gente pode dizer que tem essa diferença tão grande, porque eu entendi aqui que ele está dizendo assim, no mundo espiritual a gente vai ter uma percepção maior das coisas. Então, hoje, a gente já tem mais informação, a gente já tem mais conhecimento. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, no mundo espiritual, uma dimensão diferente.
Mas na questão do conhecimento, de falar que a gente lá vai ter mais conhecimento, isso se justificava, e tem até na própria obra da codificação espíritos que falam isso, né, que a consciência se amplia, e isso já foi, assim, conversado em outros grupos nossos, né, eu sei que a gente tem pensamentos diferentes com relação a isso, mas eu penso que hoje em dia não dá para a gente falar que no mundo espiritual a gente vai ter um despertamento maior das coisas. Porque aqui a gente já sabe o que a gente está fazendo de certo e o que a gente está fazendo de errado. Pode ser que a gente queira permanecer no erro. E aí a gente vai ter que arcar com isso ao chegar no mundo espiritual e ter a certeza de que a gente só perdeu tempo aqui. Mas que essa consciência a gente já tem hoje aqui, enquanto reencarnados, eu acredito que a gente já tenha. Eu entendi mais ou menos que é isso, né? Que ele está dizendo aqui. Eu também entendi isso. Que não é que a gente tem conhecimento lá do que é certo e que é errado. Aqui a gente tem esse conhecimento do que é certo e do que é errado. A gente tem esse conhecimento, a gente tem tudo para saber o que você pode fazer ou não. Mas ainda cometemos equívocos, erros, sem saber. Então, quando chega no mundo espiritual, para mim foi isso que ele falou. Você tem mais noção disso. Errei nessa parte, errei naquela parte. Foi o que eu entendi desse pedaço. E é interessante ele trazer essa questão do sono, né? E de que a gente morre todo dia, isso é real, né? Todos os dias a gente tem um desprendimento, mesmo que seja que a gente se mantenha aqui mesmo nessa zona de ação, né? Que a gente não consiga ir para muito longe do mundo material, mas o nosso espírito ele se desprende do corpo, se desprende dizendo assim, não que ele não vai ter nenhum vínculo mais com o corpo, né? Porque tem o cordão fluídico que tem que estar ligado ali, que senão a gente morre mesmo, né? Mas enquanto encarnados, a gente tem essa conexão do espírito com o corpo através do cordão fluídico, mas a gente, através do sono, o espírito tem condição de se desprender e ir para esse mundo, para essa dimensão. Não é fácil ir para lá, a gente tem que ter uma conexão boa, fazer uma prece, se conectar com os nossos mentores, ter um dia mais saudável e equilibrado, senão a gente fica aqui mesmo, o corpo ali na cama e o espírito em cima um pouquinho agarrado ali, né? Mas é um desprendimento também, e que a gente pode ter acesso ao mundo espiritual através do sono. Agora, interessante é que ele tinha essa noção que o Kardec foi buscar perguntando aos espíritos. Ele tinha noção intuitiva disso tudo. Olha só que interessante, né? E o Kardec, muito bem feito cientificamente, essa obra fabulosa que ele deixou para a gente, ele fez perguntando. Quer dizer, ele, né, foi desenvolvendo aquelas questões para saber disso, que ele já sabia. Que interessante isso. É verdade. Mas foi preciso isso tudo acontecer dessa forma, né? Para ficar mais consolidado. O que Kardec fez? Ele simplificou esse estudo, ele simplificou esse conhecimento, que já estava aí, igual eu disse no início, né? O conhecimento ele já estava aí desde das religiões mais antigas. Essa é uma base das religiões. Quando a gente vai estudar a história das religiões, a gente vai vendo que a reencarnação, ela é uma base. Cada um vai entendendo isso de uma forma.
por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela é católica, e ela estava me perguntando a respeito, né, do espírito, como que a criança se lembra de determinadas coisas. E aí eu falei assim, no catolicismo, vocês falam de reencarnação? Aí ela falou, não, a gente acredita em vida após a morte, mas não em reencarnação. A gente acredita em ressurreição. Então, eu acho interessante. A ideia, ela está aí. Cada um vai trazendo um pouco de conhecimento daquilo que é mais possível da pessoa entender. Não tem um que é, isso aqui é certo. Só o que a doutrina espírita fala que é certo. Não. A base da doutrina espírita, por isso que o próprio Leon Denis, mais para frente a gente vai estudar isso, acho que está no livro No Invisível, se não me engano, ele vai falar, olha, com o tempo, as ideias basilares do espiritismo, elas vão começar a fazer sentido para todas as religiões. E aí, não é que o espiritismo vai ser a religião do futuro, mas vai ser o futuro que vai permear essas religiões. Então, ninguém vai precisar deixar de ser católico, protestante, budista, né? Se bem que o budismo já tem muitas coisas que compartilham de ideias com o espiritismo. Ninguém vai precisar, mas vai ter essa base mais comum, que vai dizer quase que das mesmas coisas, né? Mas dentro do entendimento de cada grupo, porque a gente sabe que as religiões surgiram por uma razão também, porque cada um é uma individualidade, e cada um precisa de um tipo de forma de aprender algumas coisas, né? Então, elas são muito importantes também. E Allan Kardec, ele colocou para a gente a codificação da doutrina espírita, e ele colocou o método para a gente, quem quiser aprender, quiser ensinar, quiser saber o que é o espiritismo, ele colocou o método de estudo e também de ensinar, aquele que vai ensinar o espiritismo. Então isso, para mim, é a perfeição da obra dele. Eu acho que a gente poderia ficar por aqui hoje, a não sei que você queira trazer mais alguma coisa. A gente vai, assim, dar umas pinceladas nos temas que eles vão trazendo aqui nas cartas, mas nós não vamos de novo aprofundar, porque, igual, por exemplo, ele vai voltar a falar do perispírito, ele vai voltar a falar de lei de causa e efeito. Não é que isso não é importante e a gente precise reforçar os conhecimentos, não é isso não. Mas é porque a gente estudou isso nas páginas iniciais do livro. Então, a gente vai complementando com aquilo que é importante nos próximos estudos. Mas as cartas, elas vão ficar aqui gravadas para que cada um possa ler, tirar também suas próprias reflexões. E a gente volta a dizer, se alguém quiser participar aqui com a gente, é bacana, porque agrega novos conhecimentos também, e a gente vai compartilhando ideias, é importante, né? Perfeito. Você quer falar mais alguma coisa? Pode encerrar? Pode. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade, ainda falta um bom trecho para a gente terminar essa primeira carta, e aí a gente traz mais alguns elementos importantes aqui que ele vai trazer nessas cartas também. Então, a gente leu o primeiro e o segundo parágrafo da página 54 no meu livro. No meu é o primeiro e o segundo, a página 52. Tá. Deve ser o livro. Uhum. Terminou no seio materno. Uhum. Então, eu vou fazer a prece final. Vamos orar. Nós agradecemos Jesus, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Leon Denis, por todas essas bênçãos que recebemos através do estudo dessas obras,
através de cada vez mais conhecer essa doutrina espírita abençoada. Que nós possamos estar novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo. E que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares representados neste momento e aqueles lares onde as pessoas irão assistir esse estudo. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Assim seja.